Alô amigos, meu nome é Roberto Andersen, eu sou educador e psicanalista e dedico meu tempo ao estudo neurocientífico e psicológico ligado à formação da personalidade da criança e ao seu desenvolvimento emocional e intelectual, incluindo nesses estudos as crianças com qualquer tipo de dificuldade neuropsíquica de aprendizagem. Tá? Eu tenho 3 livros publicados até o momento e para adquirir os 3 livros, ou qualquer um deles, basta clicar na imagem da capa que está no nosso blog, é robertoandersen.blogspot.com. Mas hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a criança na sua primeira fase de desenvolvimento. Eu acabo de ler mais um estudo de especialistas em economia, mostrando que cada dólar investido no ensino e na educação correta de uma criança significa um retorno positivo 7 vezes maior no resultado alcançado por essa criança quando ela for um adulto. Mas não é só no ensino e na educação que esse investimento é lucrativo. Há também complementos que contribuem significativamente para que esse resultado seja o mais lucrativo possível. Como, por exemplo, na nutrição adequada, na afetividade responsável, na imposição de limites, no entendimento correto de todas as necessidades reais dessa criança em cada uma de suas fases de desenvolvimento. Então, amigos, vamos investir corretamente, com vontade, com responsabilidade, etc., porque os resultados vão ser certamente espetaculares. Pode estar certo disso, tá? E para que a gente possa estar investindo de uma maneira correta, procurando errar cada vez menos, tá? Vamos iniciar um bate-papo sobre o entendimento dessa criança. Porque, afinal, sempre há mudanças, tanto na criança como na sociedade. E por isso precisamos tentar entender todas elas, para que tenhamos realmente uma sociedade melhor do que a que temos hoje. Bom, nossa conversa de hoje vai estar baseada tanto em alguns teóricos como Freud, Vallon, Erik Erikson, Piaget, Vygotsky, etc., entre outros, como também nas nossas próprias pesquisas e principalmente, lógico, no exercício prático de tudo isso. Tá? Nós vamos levar em consideração os resultados de mudanças da criança de hoje, nas ausências afetivas provocadas pela vida profissional dos pais, também nas formas diferenciadas de se criar uma criança. Criança sem um dos pais, criança com pais numa relação homoafetiva, crianças criadas por avós, ou seja, todas as situações que já estão surgindo como dúvida nos questionamentos que eu estou recebendo todo dia. Tá? Para começar essa conversa e falar em questionamento, eu tive a ajuda de Reginaldo Neto, que é matemático e filósofo, e de Juan Vieira, futuro engenheiro mecânico, ambos meus amigos, tá? Ambos me ajudaram enviando o quê? Alguns questionamentos muito importantes e fundamentais para o entendimento da criança atual. E do que podemos fazer para reduzir os problemas futuros no seu desenvolvimento. Os questionamentos que Reginaldo e Juan me mandaram foram tão abrangentes que eu vou ter que responder aos pouquinhos, tá? Hoje nós vamos enfocar aqueles que são relacionados à fase oral. Aquela fase que vai do nascimento até aproximadamente 1 ano e meio, ou seja, antes da criança começar a andar, tá? Então, fase oral. Nessa primeira fase, aparece uma das grandes diferenças entre o ser humano e os outros animais. O ser humano, quando nasce, ele está totalmente dependente de quem o cria. Só isso já constitui um mistério, certo? Afinal, esse ser já traz toda uma formação de hábitos que vão aparecer no futuro, incluindo temperamento, emotividade, intelectualidade, tendências comportamentais e até orientação sexual já pré-definida. Mas, ao nascer, está totalmente impotente fisicamente, ou seja, dependente do outro para sobreviver. E a criança precisa sobreviver. Mas só vai sobreviver se houver alimentação adequada. E ela não se mexe. E é aí que nos espantamos com as estratégias dessa fabulosa máquina cerebral, toda programada para que nada lhe falte em cada momento desse seu desenvolvimento. Essa máquina cerebral cria o instinto da satisfação oral. Segundo Freud, é o impulso da libido. Aliás, para Freud, tudo provém da libido, tá?
A criança precisa satisfazer esse instinto, que é a necessidade de sentir prazer pela boca, e assim leva essa criança a consumir o leite materno. Esse leite, além de alimentar a criança, vai defendê-la com todos os seus anticorpos, né? Os anticorpos que estão contidos no leite, de centenas de problemas de saúde. Essa fase, além disso, traz diversas necessidades fundamentais. Tá? Nós vamos ver as mais importantes delas, que são sugar, satisfazer o prazer pela boca; anticorpos, proteção do organismo por meio do leite materno; segurança e confiança, é a segurança pessoal e confiança no mundo por meio do afeto dos pais. Então vamos começar pelo sugar. Se a criança mama no peito e fica satisfeita, excelente, ótimo. Essa não vai precisar de chupeta, e aliás isso é para a alegria dos nossos amigos fonoaudiólogos, que detestam que se dê chupeta à criança. Estão certos. Se ela mama no peito, mas demonstra necessidade de estar sugando o tempo todo, como se o peito não fosse suficiente, aí os fonoaudiólogos, me desculpem, mas a chupeta passa a ser indicada. Chupeta, mordedor, etc. Mas isso só enquanto ela estiver nessa fase. Quando ela passar para a fase seguinte, a necessidade acaba e a chupeta deve ser eliminada. Nós vamos ver isso, como se faz isso na outra fase. Tá? Se a criança, digamos, não tem mãe, nem ama de leite, ou por falecimento, ou por ser filho de uma relação homoafetiva e tal, essa necessidade do prazer de sugar deve ser então muito bem observada, porque é necessário, tá? Inicialmente tenta-se dar só a mamadeira, mas se você percebe que a mamadeira foi insuficiente, vem a necessidade de chupeta, mordedor, etc. Bom, se satisfizermos corretamente essa necessidade, a criança vai estar livre de um monte de problema neurótico e um monte de problema psicossomático que poderia aparecer no futuro, tá? Outro ponto, anticorpos. O leite materno é o alimento perfeito para criar os anticorpos necessários à proteção dessa criança contra a doença de oportunidade, tá? Além disso, é ele quem elimina a tendência natural de algumas crianças em desenvolver algum tipo de intolerância ou alergia alimentar, segundo os estudos de Dr. Aderbal Sabra, que é um expert nesse assunto. Então, caso a criança não tenha a presença da mãe, por algum dos motivos que já comentamos, a mamadeira de leite materno é a solução, de leite materno, nenhum outro tipo de leite substitui o materno. Mesmo que muita gente faça propaganda de leite de cabra, leite de em pó, com todas as características do leite materno, não acredite, tá? E já existe atualmente bancos de leite materno para suprir essa necessidade. Então, bancos de leite materno. Agora vamos à segurança e confiança. Henri Vallon deixa bem claro que a criança precisa se sentir protegida por quem a recebe no mundo, para que ela se sinta segura. Erik Erikson mostra que, além dessa dependência afetiva, o fato da criança sentir que a mãe se afasta, mas volta, cria nessa criança a força básica dessa fase que ele chamou de esperança. E quando a criança percebe que toda vez que precisa a mãe está por perto, surge a confiança básica, que é fundamental para a sua felicidade futura e também para não ter neuroses, tá? Quando ela não percebe essa presença, vem a desconfiança básica, com resultados futuros muito ruins para a sua formação. Ela vai se tornar desconfiada e por vezes até agressiva. Nessas nossas observações e na nossa prática, nós acabamos descobrindo caminhos simples e muito eficazes para superar esses problemas durante essa fase, tá? Antes de mais nada, nós precisamos entender que para a criança tudo é novo, tudo é novidade. Então ela precisa entender que está segura e que pode confiar no ambiente e nas pessoas que estão à sua volta. Ela vê o mundo agora, o mundo é todo novo, todo diferente. Mas ela tem que se sentir segura e confiante, tanto em relação às pessoas quanto em relação ao mundo. Preste bem atenção, e nunca somente em relação às pessoas. Bom, se nós seguirmos as orientações que uma reportagem de uma emissora de TV aí apresentou, de que nessa frase a criança deve ficar o tempo todo no colo da mãe, porque precisa do afeto materno, etc. Nossa, nós vamos estar criando uma criança problemática, insegura, desconfiada de tudo, desconfiada das pessoas e desconfiada do mundo.
Cuidado, muito cuidado com essas reportagens, tá? Elas normalmente têm um outro interesse por trás. Por esse motivo, eu procuro sempre enfatizar para todos os pais que entendam a função do colo. O que é colo? Colo é transporte. A função do colo é transportar a criança. Então, se a criança se sente... Agora, vamos ver se você atende àquela reportagem dessa emissora. Se a criança se sente o tempo todo envolvida pelo corpo de um adulto, ou seja, da mãe, significa que ela nunca vai ter confiança no mundo. Sua confiança vai ser construída somente em relação ao corpo da mãe. Como a mãe não pode ver grudada nela, quando houver qualquer afastamento, mesmo que por pouco tempo, a criança vai se sentir abandonada. Vai chorar, vai berrar, vai espernear e tudo mais, mostrando o quê? Sua insatisfação com a ausência daquele ambiente acolhedor ao qual ela se acostumou. Que ambiente? O colo. Como evitar isso? Simples. Acostume-se e acostume seus parentes, principalmente a avó, tá? A dar afeto, dar amor, dar carinho, dar massagem afetiva, dar todo o tempo que quiser, tá? Mas sempre com a criança no berço ou no carrinho, de forma que ela sinta toda essa afetividade, esse amor do adulto, mas esteja ao mesmo tempo se sentindo apoiada no seu colchão, que é o que vai representar o mundo. Na mente dessa criança, as duas coisas vão se combinar e se completar, ao ponto de que na ausência da mãe, o simples contato com o seu colchão já lembra o afeto da mãe e já serve para satisfazê-la. Então essa criança não vai se sentir abandonada durante as ausências da mãe e vai construir uma sensação de confiança no mundo que vai significar segurança emocional para toda a vida. Então o que nós vimos foi a primeira fase do desenvolvimento, que é a fase oral, que vai do nascimento até aproximadamente 1 ano e meio, por aí, tá? A partir daí vai ter início a fase anal, que é a fase seguinte, com outras necessidades, outras características, e que vai necessitar de tanta atenção como essas que nós falamos sobre a fase oral, tá? Nós vamos ver essa outra fase em detalhes no próximo vídeo, ok? Bom, havendo mais questionamento, dúvida, comentário e tal, mande para mim por e-mail, robertoanderson@gmail.com, ou mande também pelo WhatsApp, se quiser, 71999135956, ou até escreva nesse espaço de comentários que tem aqui mesmo embaixo, tá? Saibam que é sempre um imenso prazer poder conversar com vocês sobre esses assuntos que eu considero tão importantes para todos nós. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.